Os ignorantes que estão a ponto de perecer, é chamado também de pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. É chamado também de doutor, porque expõe a palavra com sã doutrina, admoeste e convence os contradizentes, e dispenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes títulos, Rui, não digo diferentes graus de dignidade no ofício, mas descreve todo o mesmo ministro. E nós achamos aqui, reunidos então para ordenar mais um ministro da palavra, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus mesmo é quem faz os verdadeiros ministros da igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho dos seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro, ou dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na igreja de Deus. A admissão essa acompanhada de oração, imposição de mãos, segundo o exemplo apostólico. E dentro dos termos constitucionais da vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele cumpriu todos os passos. Foi aspirante ao Sagrado Ministério, foi admitido como candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério Eldorado, foi enviado para o seminário para cursar o seu curso e concluiu o seu curso, foi licenciado ao Sagrado Ministério, apresentou uma tese, pregou um sermão de prova, foi examinado e ficou licenciado durante o ano 2019 como pregador do Evangelho, licenciado para ser um pregador do Evangelho. E depois pregou novamente um sermão de prova, um sermão em público, diante do presbitério de toda a igreja. Foi examinado quanto ao seu sermão de prova, foi examinado quanto às matérias do seminário, do sacramento, símbolo de fé e outras perguntas sobre doutrinas atuais, movimentos missionários, e foi aprovado. E hoje está aqui para ser ordenado como ministro do Evangelho de Cristo Jesus. E nós o convidamos para que ele possa se colocar diante deste púlpito para responder algumas perguntas constitucionais. Aqui mesmo, aqui, por favor, aqui na frente, por favor. Eu gostaria que o irmão respondesse essas perguntas e dissesse um sim bem alto, para que todos possam ouvir. Irmão Rui, você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática? Sim. Um sim forte, né? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Sim. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Sim, com a bênção de Deus. Você promete que, como cristão, ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Sim, com a bênção de Deus. Está pronto para tomar sobre si o cargo desta igreja, como um dos pastores da igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Sim. Sim.
Que Deus o abençoe no cumprimento de todas essas promessas. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé agora, porque agora, na ordenação de pastores, também serão dirigidas algumas perguntas à igreja. Eu gostaria de perguntar a vocês: e vocês, membros desta igreja de Jesus Cristo, continuam determinados a receber como seu pastor o senhor Rui Vanderlei Nogueira, aqui presente, a quem convidaram para esse fim? Sim. Promete receber de sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade, e submeter-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Promete animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Sim. E enquanto ele for seu pastor, obrigam-se a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vocês? Sim. Que Deus abençoe a vida da igreja e abençoe ao Rui como novo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós iremos orar com ele, por ele, com imposição de mãos, e nós queremos convidar os pastores aqui presentes, toda a comissão do presbitério, também os presbíteros da igreja, e os presbíteros que estão aqui, que são presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, para que possamos proceder à imposição de mão do nosso novo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Gostaria que a gente fizesse um círculo, né? E nós iremos impor as mãos sobre o nós estaremos orando nesse exato momento, esta oração de ordenação. Senhor Jesus, cabeça da igreja, dono das nossas vidas, Senhor da história, Senhor do Rui Vanderlei Nogueira, aquele que o chamou para o sagrado ministério, que o Senhor possa enchê-lo com o Espírito Santo, que ele seja um homem de Deus, que ele seja uma bênção na igreja, que ele seja uma bênção na família, que ele seja uma bênção na vida das suas filhas, que ele seja uma luz a brilhar, que ele seja um homem obediente à tua palavra, que ele possa lutar segundo as normas, que ele possa ser um bom soldado de Cristo, que ele esteja disposto a morrer por causa da sua fé, que ele seja um bom agricultor, que ele seja um semeador da tua palavra, que ele seja um homem honrado, ó Deus, na sua vida, e que ele seja um homem, ó Deus, cheio da tua graça para falar do Evangelho glorioso de Cristo Jesus. Esteja do lado do teu filho, Senhor, e que ele possa cumprir as suas funções, cumprir as suas promessas, cumprir os seus votos, cumprir os seus deveres, ó Deus, com amor, com fé, com determinação, que ele possa sempre promover a paz na igreja, que ele possa sempre edificar a igreja com a tua palavra, que ele seja um homem, ó Deus, que tenha amor pelas almas perdidas, que ele seja um ganhador de vidas para Cristo Jesus, e que ele seja um homem, ó Deus, determinado, ó Deus, no seu compromisso cristão. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmão Rui, nós lhe demos a destra de companhia no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus o abençoe. Os irmãos demais, presbíteros, pastores, possam dar a destra de companhia no ministério do Senhor Jesus, como ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus abençoe muito na sua caminhada, na sua jornada. Deus possa abençoar também a sua esposa, que ela seja uma mulher auxiliadora,
apoiando o seu marido na sua missão, e que também Deus esteja abençoando as suas filhas, para que elas sejam uma bênção na família e possam apoiar também o seu pai no cumprimento da sua missão como um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus o abençoe muito. Irmão Rui, nós vos declaramos ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ordenado no Sagrado Ministério, e que Deus esteja te abençoando o ministério dessa igreja e no ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Amém? Nós iremos pedir uma cadeira para o Rui, para que o presbítero Saulo vai trazer uma cadeira aqui para o Rui assentar aqui. Nós teremos a parênese ao novo ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como a parênese também à igreja com o reverendo Lineu. Com muito amor e temor diante de Deus, nós passamos ao amado irmão palavras de recomendação para o seu ministério. Atenda por você, meu querido irmão, e conserve em Cristo, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Ame a Cristo e pastoreie o rebanho de Deus, exercendo o pastorado, não constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominador dos que lhe foram confiados, mas tornando-se modelo para o rebanho. Torne-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aplique-se à leitura, à exortação, ao ensino. Não se faça negligente para com o dom que há em você. Medite nessas coisas e nelas seja diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Persevere nessas coisas. Sofra com paciência como bom soldado de Jesus Cristo todas as aflições e perseguições que se lhe fizerem por causa da verdade. E quando se manifestar o Supremo Pastor, receberá a imarcessível coroa da glória. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério. E a nossa igreja que vai recebê-lo como ministro do Evangelho, como pastor. E agora uma palavra de recomendação a toda a igreja. E vocês, irmãos amados, recebam este pastor e honrem-o. Lembre-se de que Deus lhes fala por meio dele. Recebam a palavra que lhes pregar, de conformidade com a Escritura, não como a palavra de homens, mas segundo de fato é como a palavra de Deus. Que aquele que lhes anuncia o bem e prega a salvação lhe seja agradável. Obedeçam, pois, ao seu pastor e submetam-se a ele, porque velará por sua alma,
como quem há de dar conta dela a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhe seria de nenhum proveito. Sustentem os braços dele, para que não desfaleçam. Orem por ele, para que seja uma bênção entre vocês, entre os seus filhos e entre aqueles que os rodeiam. Amém. Nós iremos orar com o reverendo Floriano em favor do nosso irmão Rui, mais uma vez. Eu convido a igreja a se colocar em pé e logo após a palavra está com o nosso irmão secretário executivo, vai pregar o termo, né, assinado das promessas que ele fez aqui diante da igreja, diante de Deus. Isso fica registrado no livro do presbitério. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais essa etapa que aconteceu na vida do Rui. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque ele fez um propósito para a sua vida. E, Senhor, nós o colocamos em tuas mãos, sabendo que o teu Espírito que nele habita irá mostrar o caminho que deve seguir. Ó Deus, que ele seja bênção, Senhor, para a tua igreja, que ele seja bênção, Senhor, para a sua família, que ele seja bênção, Senhor, para o mundo, e que o teu nome, Senhor, seja engrandecido através da sua vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A palavra do nosso secretário. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Irmãos, eu estou aqui como secretário executivo do presbitério, em atendimento à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, no artigo de número 132. Haverá na Secretaria Executiva do Presbitério um livro em que o recém-ordenado, logo após recebido como membro do concílio, subscreverá o compromisso de bem e fielmente servir no ministério sagrado. Como secretário executivo do presbitério, eu estou aqui para cumprir essa ordenança da nossa igreja e pegar a assinatura do pastor Rui no compromisso que ficará arquivado no livro do presbitério Eldorado. Quero pedir ao Rui que fique aqui do meu lado e na sequência eu vou entregar ao Rui a carteira de ministro. Documento, termo de compromisso, eu vou pedir ao Rui que leia diante da igreja e que depois o assine. Termo de compromisso: prometo a Deus e à sua igreja pregar e ensinar as Escrituras Sagradas, seguindo os parâmetros dos símbolos confessionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, respeitar e cumprir, fazendo respeitados e cumpridos a Constituição, o Código de Disciplina e os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, promover a ordem, o progresso, a santidade e a paz do rebanho sob o meu pastorado, respeitar as determinações conciliares, implementando-as nas ações pastorais e na vida da igreja, fazer do pastorado um instrumento de serviço exclusivo a Deus e à igreja, mesmo que isso me custe restrições pessoais e até sacrifícios. Peço ao Senhor da igreja que me dê força e disposição para cumprir fielmente estes compromissos. Templo da Igreja Presbiteriana de Limeira, 5 de janeiro de 2020. Pastor Rui Vanderlei Nogueira. Quero passar às mãos do pastor Rui carteira de ministro, em que será registrados os atos pastorais e diante do concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está assim cumprido a exigência do artigo 132 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Volta a palavra ao pastor Márcio. Nós convidamos o novo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastor também desta igreja, que possa vir aqui à frente. Nós iremos cantar o hino 282
e ele vai estar entrando a bênção logo após esse hino sobre toda a igreja. É a primeira bênção.